Nós vamos ficar de pé. Nossa leitura está em Deuteronômio. Deixa eu pegar aqui, que eu trupico demais para expressar, ué. Espera aí. Deixa eu ler com vocês. Deuteronômio. Aê. No capítulo 6. É o verso 5 até o verso 7. Qual que é o livro? Vocês são bons para expressar, né? Capítulo 6, do verso 5 ao 7. Nós vamos ter muita escritura nessa manhã. Todos encontraram? Vamos fechar nossos olhos? Amado Deus Todo-Poderoso, nós estamos numa caminhada, é uma jornada, Senhor. Muitos de nós estamos cansados, ofegantes, tantas contradições, tanta força ao contrário, ventos contrários estão nos assolando, mas nós estamos na presença daquele que tudo pode, renova nossas forças. Quantos aqui, Senhor, irmãs, irmãos avançados de idade, cansados, lágrima nos olhos, suspiro da alma. O Senhor é o próprio para entrar em cena, socorrer, redobrar a força, dar ânimo, dar vigor, sustentar nesta hora que os obstáculos parecem tão grandes. A graça é suficiente para te ajudar nesta manhã. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós não estamos derrotados, Satanás. Nós não estamos desamparados. O Senhor Jesus é a nossa força. Sua palavra nos alimenta. E nós estamos aqui nesta manhã como vencedores. Nós estamos diante daquele que tudo pode, ó Pai. Socorre-nos, ó Pai. Ajuda-nos nesta hora. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor. Ouça, irmãos. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o teu poder. E essas palavras que eu te ordeno nesse dia, estarão no teu coração. E ensinarás diligentemente aos teus filhos. Vamos fazer uma pausa aqui, irmão. E ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás dela quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Amado Deus, vivifica a sua palavra nos nossos corações nesta manhã, porque a sua palavra é vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Uma das grandes coisas que a Bíblia vem nos responsabiliza os pais, é ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. Essa responsabilidade é nossa, dos pais cristãos. Nessa matéria família, no início aqui, há uma palavra dizendo assim: a família é a célula germinativa da civilização, e nós agora estamos
testemunhando a morte da família na terra. Os jornais revelam a evidência que temos diante de nós o tempo todo. O divórcio, a revolução sexual, o aborto e a homossexualidade. E os direitos da mulher, e os direitos das crianças, e a grande rebelião contra o ensinamento de Deus. A família verdadeira está sob um grande ataque. Estamos vendo agora levantar uma geração completamente sem valores sociais e sem moral. É a formação que está na terra. Sem afeto, sem temor, sem respeito e sem sentimento. É uma geração ensinada pelos aparelhos. Não tem afeto de pai, não tem afeto de mãe. Não tem oração junto. Não tem abraço. Não tem gratidão pelo alimento. Não tem horário para comer. Não tem horário para tomar um banho. Não tem horário para dormir, nem para acordar. E agora, ensinar os nossos filhos a obedecer os seus pais é mais do que uma questão de mera sabedoria prática. É um princípio moral fundamental que veio de Deus para nós. E isso ocupa um lugar de muita importância entre os 10 mandamentos que Deus nos deixou. E depois é enfatizado repetidamente em toda a Bíblia Sagrada. O dever da criança de obedecer, o dever da criança é de obedecer, isso é o dever da criança. E o dever dos pais é ensinar a obediência. Por que que as crianças não estão obedecendo? Porque os pais não estão ensinando. Então essas coisas certamente merecem toda a nossa atenção. A Bíblia responsabiliza os pais para formar, ensinar as crianças de maneira consciente e por meios de exemplo. Como nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 7. E tu, eu vou colocar aqui pai, mãe, e tu ensinarás diligentemente os teus filhos, e falarás deles quando te assentares na tua casa. Porque quando esses filhos andares pelo caminho, ou quando eles deitarem, ou quando levantar, eles lembrarão do ensinamento do pai e da mãe sobre a Bíblia Sagrada. Deuteronômio 4:10, a Bíblia diz assim: reúne o povo, e eu farei ouvir as minhas palavras, para que aprenda a temer-me todos os dias em que viverem sobre a terra, e para que ensine os seus filhos o caminho do Senhor. Provérbios capítulo 22, quem gosta de anotar e depois se alimentar em casa com a Bíblia. Provérbios 22, verso 6.
Isso aqui é a leitura que pai e mãe têm que ter. A capa branca da Bíblia, anotar. Ensine a criança no caminho que deve andar. Isso é para o pai, para a mãe. Ensine a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, não se afastará dele. A obediência dos filhos e a honra aos seus pais são essenciais na vida que ele está aqui. Por que tanto desastre com a juventude hoje? Porque eles não têm temor, ele não respeita pai nem mãe. Aqueles que respeitam pai e mãe, conforme a Bíblia ensina, eles são abençoados. Tem vida longa, diz a Bíblia. Por isso que em Efésios 6, o apóstolo Paulo ensinou: filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, pois isso é certo. Às vezes aqui, nós sabemos disso, tem irmãos, irmãs, família, amigos nossos. Às vezes não está dando conta de estar na fila da Santa Ceia. Mas o ensinamento de pai e mãe faz sempre estar aqui. Porque aquele pai e aquela mãe partiu. Mas deixou uma verdade para eles que não tem como, irmão, esquecer nunca mais. Em Êxodo capítulo 20, verso 12, quem gosta de anotar, a Bíblia enfatiza isso aqui, ó: honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Deuteronômio 21, o verso 18 ao 21. Quando alguém tiver um filho, olha o que a lei ensinou para a família. Note bem. Quando alguém tiver um filho teimoso, rebelde, e não obedece à voz do seu pai, da sua mãe, a gente pensa assim: mas aquele menino é teimoso, é rebelde, eu não sei o que eu faço, é o mal da era. Não, lá já tinha isso. Mas olha aqui o ensinamento da lei. Quando alguém tiver um filho teimoso, rebelde, que não obedece à voz do seu pai, da sua mãe, e que quando o tiverem castigado, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão e levarão aos anciões da sua cidade, ao portão da sua cidade, e dirão aos anciões da sua cidade: este nosso filho é teimoso, é rebelde, e ele não obedece à nossa voz. Além do mais, ele é um homem glutão, é um bêbado. E agora todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras. Viu o que era a lei? Para que ele morra, de modo que tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Aí você vai para Êxodo capítulo 21, verso 17. Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente será morto.
Levítico capítulo 20, o verso 9. Porque todo aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Provérbios capítulo 30, verso 11. Há uma geração que amaldiçoou o seu pai e não abençoa a sua mãe. Irmão Branham assustou demais com o comportamento de uma criança num lar chamado cristão. Igreja é sua condição a partir do 54. Eu entrei numa casa aqui, não há muito tempo atrás, para visitar aquele homem enfermo e uma senhora que estava acamada, sentada ali. Aí ele fala até o nome da criança, né? Da maneira do irmão Branham, ele tinha às vezes expressões rústicas, simples. Ele dizendo que de repente entrou um pequeno, aí velho é o espírito que está naquela criança, né? Um pequeno e velho Osvaldo entrou, chapéu assentado lá da sua cabeça, e chegou gritando. Nem respeitou visita, não respeitou ninguém. Chegou gritando: mãe, tá pronta a janta? E ela disse: querido, querido, nós não temos tido tempo, nós temos visita. Disse: eu não tive tempo para preparar algo para jantar, mas eu vou preparar um sanduíche para você. Ah, filho, tem algumas laranjas lá também, pega. Ele não fez caso algum do que a mãe falou. E tendo apanhado a laranja, olhou com desprezo, deu uma mordida e jogou contra a parede tão forte como ele podia. E o suco se espalhou assim. Se é isso tudo que vocês têm aqui neste lugar, então eu vou sair de novo. E o irmão Branham vendo aquilo. O irmão Branham disse: ó Deus, ele deveria ser meu por 5 minutos. Rapaz, o Bruno ficou nervoso. Rapaz, eu arrancaria o couro dele como ele nunca tivesse sabido que eu tinha arrancado. E depois ainda salgaria. Vocês estão compreendendo o espiritual? É força de expressão. Ninguém vai pegar a faca e arrancar o couro, não. Mas o irmão Branham está mostrando que ele ia chacoalhar ele no ensinamento. Hoje, se descuidar, a mãe fala: filho, quê? Ela já quieta, ela sabe que não se falar mais um. Porém, sabe o que é isso? Colocam ali mimados, bebês mimados. Não pode ser corrigido. Não pode receber um não. Não pode ser ensinado a trabalhar. Eu estava acompanhando uma escolinha agora, onde nós tivemos ali embaixo com o pastor Samuel Almeida. E o rapaz que faz a escola, o irmão,
Ele conversando com as crianças e dizendo: olha, ninguém pode ganhar as coisas fácil, não. Vocês têm que aprender que as coisas é difícil. Eu fiquei prestando atenção. Diz: aqui está meu casalzinho de filho. Eu converso com eles em casa. Eu disse: filho, para mim sustentar essa casa aqui, eu trabalho 30 dias por mês. Para me pagar água, pagar luz, comprar roupa para vocês, calçado, pôr comida aqui dentro. E vocês querem receber? Então vocês vão me ajudar. Você vai ajudar sua mãe na tarefa de casa, aí eu vou te pagar. Você vai me ajudar, tem um quintal, nós temos responsabilidade, e aí você vai me ajudar. Você não vai ganhar fácil não, porque eu sei o que eu passo. É, pai, mas o senhor ganha muito. Ele diz: mas é 30 dias por mês. Estamos sendo ajudados? E o não tem coragem. É uma super proteção. E achando que está ajudando o filho. Achando que está ajudando a filha. Come a hora que quer. Levanta a hora que quer. Porém, colocam ali mimados e bebês. O que ele necessita é de uma boa, antiquada surra de vara, que os demônios entrou hoje mundialmente e proibiu. Irmão, nós somos contra. Nós somos cristãos lúcidos, ensinados. Nós somos contra espancamento. Um pai bruto, que está nervoso porque nada deu certo, pegar uma criança e espancar, isso é errado. Mas um pai que ama, sentar junto e dizer: senta aqui, você vai apanhar. Você vai tomar 3 cintadas. Você viu o jeito que você falou com sua mãe? Você vai ser corrigido. Isso vale, irmão, eternamente. Mas não pode. Cria a criança numa fantasia. Aquela roupa simples não serve. Não, tem que ser de marca. Como é que eu vou para o colégio desse jeito? Às vezes nós não estamos dando conta de pagar água e pagar luz. Fazendo sacrifício para criar aquela criança, aquele marmanjo. Aquela mocinha sem um pingo de educação na fantasia. Como é bom sentar e viver a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Mas não pode. Isso é o que nós necessitamos hoje, de alguns antiquados lares novamente. Aí o Mombrando agora mexe até com nós, os pregadores. Mas sabe o que está acontecendo nas casas? É que alguns pregadores permanecem de pé atrás do púlpito e não pregam essas verdades. E coloca isso ali aonde deve estar, responsabilizar a família, porque os pequenos estão vindo atrás de nós. E os ensinamentos corrompidos querem destruir os verdadeiros valores de uma criança. Mas a Bíblia Sagrada nos sustenta para poder ensinar o caminho do Senhor para esses pequenos. Eu cheguei num outro lugar, aí o Mombrana disse, 58, e eu vi aquela pequena Mariazinha, sapateou os seus pezinhos, esticou aquele narizinho para cima, virou os pequenos labiozinhos, a boquinha já toda pintada de rosa, já pequenininha, já contaminada pelo espírito da vaidade, cheia de sujeira da Max Factor. A pequena Jezabel. E olhou para cima assim, esticou sua cabecinha para cima e saiu pisando dura de casa e gritando: ai que desgraça essa casa. Que filhos desobedientes estão sendo formados agora.
A Bíblia diz que esses dias chegaria e chegou. A Escritura diz que eles seriam assim, estão sendo, como eles atuariam, como eles fariam. E nós estamos vendo essas coisas sucedendo no mundo hoje. Sabe o que está acontecendo, igreja? As famílias, os lares, eles têm entristecido para longe o Espírito Santo, e o inferno tem tomado conta das famílias. Então você dá graças a Deus, dá graça te ajudar, te segurar. Feliz dessa mãe. Dizer, senta aqui, vamos orar juntos? Vamos orar, filha? Vem cá, mamãe vai conversar com você na Bíblia. É o melhor investimento que tem. Pai, senta junto aqui, eu quero te abraçar. Vamos sentar nesse banco, cabe nós todos. Aí agora vamos abraçar um ao outro. Aí quando está abraçado, aquele afeto humano, aquele calor familiar, diz, agora vamos fechar os olhos? Vamos falar com Deus? Cada um vai orar um pouquinho. Isso é milagre, irmão. Isso é sobrenatural. Levítico capítulo 19, verso 3. Cada um temerá o seu pai e a sua mãe, e guardará, e eu sou o Senhor, o vosso Deus. Irmão, um lar que carrega isso. Às vezes você chega numa casa, está lá o pai, quase 80 anos, a mãe com 70 e poucos anos, e eles todo alegre. Aí você está ali visitando e diz, o que foi essa alegria? É que os meninos estão chegando. Os meninos vão vir para cá hoje. Aí chegam os meninos, um com 50 e pouco, cabelo branco, é os meninos. Mas foi ensinado no caminho do Senhor. É aquela alegria, é aquele renovo dentro de casa. Os meninos chegou. Bença, pai, bença, mãe. Ô, irmão, isso está ficando extinto. Mas isso agrada a Deus. Isso foi gerado através dos pensamentos de Deus. Mesmo com as nossas expressões faciais, nossos comportamentos, nós temos que honrar pai e mãe. Provérbios capítulo 30, verso 17. Os olhos que zomba do pai e despreza a obediência da mãe, os corvos do vale o arrancarão, e os filhotes de águia o comerão. Joga isso para o espiritual. Tem pai, tem mãe que com uma certa idade vira objeto de zombaria da família. Tudo que fala zomba. Nem termina de expressar, o filho já está rindo, a filha está rindo, o outro está rindo. E sem que deveria ter toda a honra. Não importa quem é seu pai, quem é sua mãe. Não importa a condição que se encontra. Deus usou eles para te gerar. Se não fosse eles, você não existiria. Ah, mas é minha mãe, mas é meu pai. Mas foi Deus que fez através deles. Mesmo que às vezes eles não tenham a fé que você tem. Não são cristãos como você. Mas merece ser honrado, obedecido, à luz da palavra. Porque Provérbios capítulo 23, verso 22, Provérbios capítulo 23, é a escola, eu quero que vocês aproveitem, que vocês anotem, e o verso 22 e 25. Às vezes eu converso, atendendo,
Eu digo às vezes para pessoas bem mais novas, veja bem como você está fazendo com seu pai e com sua mãe, porque é o que vão fazer com você quando você chegar nessa idade. Do jeito que você faz com seu pai, com a sua mãe, seus filhos vão te fazer quando você chegar nessa idade. Você não perde. Você não perde em tratar bem. Mesmo que às vezes a pessoa seja ingrata, não te agrade, não tem importância. Trate bem, respeite, ame, suporta, dedique atenção, dedique a honra, porque o tempo vai passar. Um dia essa pessoa foi uma criança, hoje está velha, está esgotada, está cansada. Joga isso para o espiritual. Joga isso para a igreja. Joga isso para o ministério. Respeita. Ama. Os dias vão passar. Você vai colher frutos. O dobro. Diz, meu Deus, parece que eu não plantei tanto. Mas não é, irmão. Você planta 2, 3 grãozinhos de arroz, vem um tacho cheio. Vem um cacho grande. E de repente você está colhendo fruto. Alguém diz, mas como que esse homem é abençoado, essa família ama tanto a ele, zela dele, como é que faz isso? É porque ele plantou. Ele vai bem, tem um sobrenatural ali. Mas por que não dá nada certo? O que é isso? Mas não sabe que plantou. O desprezo, a brutalidade, a falta de gratidão, depois vem em dobro. Estava acompanhando, eu disse para vocês, aquela pessoa chegou ali, sendo carregado no hospital, eu acompanhando meu pai fazer uns exames. Aí chegou o pessoal, os funcionários da casa do idoso, com aquele pedaço de homem, um ancião, parte do corpo amputada, numa cadeira, gritando sem parar. E os funcionários lá do lar do idoso que acompanhava, não deu a mínima. E ele ali naquela cadeira, e gritando mesmo. E aquilo incomodou todo mundo. Aí perguntaram para os funcionários, como é que é isso? Ele falou, não, é que vocês nunca viram. Lá ele é assim, 24 horas por dia. É direto, só assim. Oxalá nós tivéssemos uma fita daquele homem e pudesse ver ele lá do passado até ali. Eu não tenho a fita, você não tem, mas Deus tem. Como tem a minha, como tem a sua. Nós não sabemos como que foi, qual foi o comportamento, qual foi a atitude, mas nós sabemos que a nossa pode mudar o quadro. Porque o tempo passa, a velhice chega, as pernas ficam fracas, a mente se acaba, mas nós temos uma alma que é eterna. Então você não perde em amar, respeitar, tratar bem, você não perde. Mesmo que a pessoa te trate mal, você não perde, irmão. Sua colheita é garantida. O olho que zomba do pai despreza a obediência da mãe, o corvo do vale o arrancarão. O Brana fala que muita falta de respeito hoje com os ministérios é o pai e a mãe que ensinou para os filhos. O Brana fala, aquela ursa não teria saído da floresta e tragado
massacrado 40 crianças, quando eles estavam zombando do profeta Eliseu. Mombrana disse: sabe por que aconteceu aquilo? Mombrana sendo um profeta. É porque você olha no lar daquelas crianças, dentro da casa deles, eles comiam falando de profeta, eles almoçavam falando mal de pastor, jogando sombra na igreja, jogando sombra nos cristãos, falando de ministério, falando de pastor, e as crianças foram criadas naquela atmosfera. Por isso que quando eles viram o homem de Deus, que o céu parava por causa dele, porque ele era Deus da terra, para aquelas crianças não valia nada. Então para eles era normal zombar, porque o pai zombava, a mãe zombava, o pai criticava, a mãe criticava, era o dia a dia dentro de casa. Não ensinava a ter respeito, não ensinava a ter temor. É bonito uma mãe, um pai sentar com as crianças e dizer: sabe o que é um pastor? Ele responde pelas nossas almas. Sabe o que é um diácono? Sabe o que é a igreja aqui na terra? É o lugar onde o Deus vivo tem liberdade de falar conosco. Lá nós não devemos correr, lá nós não devemos brincar. Lá nos é ensinado a sentar, ouvir, ser ajudado. Aí o Mombrana disse: aí veio a maldição. Às vezes a notícia nos jornais do dia disse: um urso assassino, um animal feroz, matou loucamente 40 crianças. A cidade está abalada. Mas é a notícia lá de cima de Deus: respeita os meus, tenha temor daqueles que eu enviei. Às vezes para um diz: mas eu não tenho ele como pastor. Mas se Deus tem? Eu não tenho eles como filhos de Deus. Mas se Deus tem? É melhor você ficar do lado de Deus. Mas acho que pode falar, acho que pode julgar. Aí vai perdendo o temor, vai perdendo o respeito. Aí começa a pisar com pés, com cravos de ferro, onde anjos temem andar. Aí acho que pode pisar. Pode falar, pode julgar. E é a hora de nós, quando vê certas coisas, dizer: não, não, Deus tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Provérbios capítulo 23, o verso 22 ou 25. Escute o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela for velha. Compre a verdade e não a venda. Também adquire sabedoria, instrução, entendimento. O pai dos justos se alegrará grandemente, e aquele que gerar um sábio se alegrará nele. Teu pai e tua mãe se alegrarão e regozijará o que te gerou. Você vai vendo aquela criança sendo formado um caráter através do seu ensinamento, um caráter de amor, de respeito, solidez. Não é uma pessoa leviana, que qualquer tipo de espírito já leva. Não. Sempre o temor de Deus em primeiro lugar. Temor de saber comportar. Veja aqui o que o Mombrana nos leva. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Parágrafo 125. Tem que ser profeta, né? Você sabe, muitas vezes nós pensamos a respeito da delinquência juvenil. E está demais mesmo, né? Não tem mais retorno, não tem mais não. Nós já sabemos que não tem mais jeito. Mas eu acho, irmão, que é muita delinquência dos pais, que não ensinam o caminho do Senhor aos seus filhos. Se não tem uma coisa, vai ter outra.
Porque se essas crianças tivessem sido ensinadas a orar, hoje uma criança, você foi falar para ela aí fora, não estou falando aqui não, falar de orar, não sei o que é isso, é bobo? Olha, ele é bobo. Se elas tivessem ensinado a orar, eu creio que todos os pais e mães aqui, levanta a mão se eu pedir, que eu creio que vocês têm ensinado seus filhos a orar. Vamos orar? Vem cá, vamos orar, agradecer o papá? Ora para o papá. Vamos orar antes de dormir? Vamos pedir ao papai do céu que o anjo te guarde essa noite? Aquilo vai gerando uma fé, irmão. Enquanto as outras crianças estão morrendo, perdendo a mente, aquela está lúcida. Porque os temores que têm invadido a terra estão deixando as crianças loucas. Criança à base de psiquiatra, criança à base de psicólogo. E aqui tem o melhor psicólogo que existe, o melhor psiquiatra que tem. Se os pais tivessem investido 15 minutos por dia, ensinando essa criança a orar e servir ao Deus, mas ao invés da mamãe ensinar, ela está em algum lugar numa reunião para jogar baralho. É a geração aí fora. Ninguém quer ter responsabilidade com o filho. Em suas reuniões religiosas, inventando joguinho de baralho para passar o tempo. E o papai está num campo de golfe em algum lugar. E a irmã com o Júnior está aí na rua andando por aí. Talvez as coisas tivessem sido diferentes se eles tivessem um altar de oração em casa, à moda antiga, todo dia. Ninguém quer responsabilidade. A criança começa a despertar aquela energia, aquela fita virgem para ser ensinada. A mãe e o pai dizem, dá um celular para ele. Eu já presenciei isso. Não estou falando língua estranha. Você pega um celular antigo, dá para uma criança aí de 2 anos, 3 anos. O celular, aquele só de ligar, de falar e de ouvir. Ela joga no chão na hora. Tem que ser. E às vezes você entrega para ele dá show em você. Ó, quieta. É a geração de agora. Que sentimento tem? Que respeito tem? Agora eu tenho sossego. Ele trancou no quarto dele, ela está no quarto dela. Dei o aparelho, se vira. Agora eu tenho sossego. Mas a alma está morrendo lá. O inferno foi canalizado dentro da casa. Eu garanto que as coisas seriam diferentes se eles tivessem o altar de oração à moda antiga. E a Bíblia, em vez de um baralho dentro de casa. Em vez do celular, da internet dentro de casa. Se tivesse, na hora que nós estamos vivendo hoje, uma Umbanda colocaria aquele lugar do baralho na internet. É a ciência do bem e do mal. Ela não causa só problema, não. Ela traz bênção para dentro de casa. Você não precisa de pôr seu filho numa lan house para estudar uma matéria. Hoje a internet é dentro de casa, ele pode abaixar matéria de português, de inglês, de informática, ser ajudado, preparar para um curso. Tudo vai da mente, do ensinamento que teve essa criança. Agora, no ensino correto, fica alheio, não acompanha, não tem temor, não ajuda, não desespera, ele vai para onde? Então nós não somos contra o aparelho, nós somos contra, é o espírito que está dominando.
Vocês estão sendo ajudados? Veja bem aqui, ó. Ao invés de usar mais a Bíblia, estão usando mais o baralho. Era a maldição dos Estados Unidos, né? E hoje estão colocando as crianças na frente da televisão. E tirando essa televisão, se nós pudéssemos ter coragem de tirar essa televisão porta fora. Ih, irmão Bruno, agora a coisa evoluiu muito. Ninguém quer televisão mais não. Ela é canal fechado. Ninguém quer mais nada de televisão não. A televisão tem que estar conectada agora. As coisas poderiam ser muito diferentes. Todos vocês, olha aí, todos vocês costumavam ser errado ir ao cinema. E o irmão Branham não foi legalista não, irmão. Eu tenho que deixar isso aqui bem claro para nós não cair para um lado nem para outro. O irmão Branham disse, olha, eu fui convidado e eu fui assistir esse filme que lançaram agora, O Rei do Texas. O irmão Branham não foi um legalista. Me convidaram para assistir tal coisa, mas aquilo não virou aquela rotina de ficar lá direto. Vocês estão compreendendo? Porque senão vou pregar uma coisa e o irmão Branham, ele foi bem consciente, ele sentou, assistiu certas coisas, mas o que reprovou, está reprovado. Também não incentivou nós, agora vocês vão lá assistir. Então, nós teve um tempo que costumava ser errado ao cinema. Agora o diabo nos enganou a todos. Ele trouxe tudo para dentro da nossa casa. Aí ele faz duas perguntas. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? É uma realidade. Deuteronômio capítulo 27, o verso 16. Maldito é aquele, irmão, quando Deus amaldiçoa uma coisa, quem é nós para abençoar? Como que eu poderia ser chamado às vezes por alguém dizer, pastor, o senhor sabe o Geazi? Aquele moço cristão, o que acompanha, ele diz, é ele. Vamos na casa dele orar por ele, porque o senhor está com lepra. Vamos lá orar por Geazi. Mas, não, para aí. Como é que foi que ele adquiriu a lepra? Vocês estão entendendo? Irmão, era uma maldição. Ele mentiu, ele trapaceou. Ele mentiu para um profeta. Ele teve até oportunidade. Porque ele tinha uma fraqueza. O negócio dele era dinheiro, era ganhar. Ganhou, tá bom. É a fraqueza de Geazi. Porque quando aquele general chegou com toda a prata, ouro, para comprar a cura da sua lepra, um homem enviado de Deus, ele não vai por dinheiro. Não é à toa que o irmão Branham, na época de mais necessidade, rasgou um cheque de 5 milhões de dólares, que ele poderia usar como testemunho. Se lá atrás ninguém comprava um homem de Deus, ninguém vai comprar um eleito. Nunca vai comprar um eleito, porque o eleito é comprado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando chegou ali, Naamã quis, aquele general quis pagar, a gratidão foi tanto, diz, olha, eu te dou fazenda, te dou ouro, te dou prata. E Eliseu disse, não, leve isso, vá em paz. Quem te curou foi Deus, você obedeceu o que eu disse, você foi curado, pega isso aí e leva tudo. E Geazi diz, meu Deus, quando diz o cavalo selado passa na porta da casa e deixa passar essa oportunidade. Rapaz, isso aí é Deus. Que Deus nada, rapaz. Tem coisa que a pessoa está dando testemunho que é Deus e vai servir para a própria maldição, porque não obedece.
É Deus, é Deus? Ó. Oh. Aí a coisa deu uma quietada, melhorou, ele pegou um atalho que ele conhecia a estrada, né? E correu. Encontrou a caravana do general, todo mundo. E... parou na hora. E a gratidão era muito. E uma pessoa grata, irmão, se cair na mão do explorador, arranca mesmo. Ele está grato. Está tão agradecido que se o explorador começa a trabalhar, não tá. Eu te dou isso. Ah, graças a Deus. Deus vai te dar em dobro. Ah, você vai ver onde vai parar. O que foi? Falou, rapaz, senhor... ainda bem que deu tempo de encontrar o senhor. Logo que o senhor saiu, ó, mentira. Chegou uma família necessitada lá. O senhor vê a condição que eles chegaram. Aí o meu senhor disse, vai atrás dele e pega aquilo que eu rejeitei. Ah, mas prontamente, já desceu, separou umas mulas e foi pondo coisa, disse, tá aí, leva para ele. Quer mais? Não, isso já dá, é só para socorrer aquela família. E saiu puxando os mulos, escondeu, disse, ó, isso aqui depois vou ajeitar para mim e minha família. E chegou com quem que? Inocente, né? Inocente, apronta e depois é inocente. E chegou todo testificando, alegre, e foi entrando. Muita coisa passa aqui, mas não passa diante de Deus. O profeta deu uma olhada para ele e disse, Geazi, vem cá. Onde você foi, filho? Deu uma oportunidade para ele, irmão, que isso é uma oportunidade dada por Deus. Era a hora dele ajoelhar e dizer assim, ó, tem misericórdia de mim. Eu errei, eu falhei. O senhor me perdoa? Deus, irmão, é pronto para perdoar. Mas aí agora ele, além do erro, ele incluiu uma mentira em cima. Não, senhor, eu estava por aí, andando ali, vendo umas coisinhas aí fora, passeando, parei um pouquinho em cima, orei um pouco, eu estava aí mesmo. Geazi, por que você mentiu? Ó, já não falou por causa do dinheiro, falou por causa da mentira. Por que você mentiu, Geazi? Meu coração foi com você. Agora, Geazi, porque você fez isso diante de Deus. A maldição, a lepra que estava em Naamã, estará para sempre com você e toda a sua descendência. Deus tem misericórdia de nós. Certas atitudes vai trazer maldição para a família. Deus nos ajuda. E ali veio, agora como que alguém podia orar por eles? Oh, nasceu o filho lá dele, o netinho dele, está assim, assim, mas como? Se Deus maldiçoou uma coisa, quem é nós para tirar, irmão? Por isso que certas coisas o pastor diz, ó, eu quero ver isso no escritório. Que tem que conversar, tem que ver. Eu comento isso aqui para a honra de Deus. Nós enfrentamos certos problemas antigos. A criança internada, desenganada, e o médico, junto à médica, examinava, não via nada. E nós orando, a igreja orando, pastor orando. E a coisa nada, e o médico não sabia o que era, e a criança desenganada. Eu falei, irmão, quero conversar com você no escritório. Senta aqui. Quanto tempo vocês têm de casado? Tanto tempo. Você tem sido fiel à sua esposa? Eu falei, chama ela. Deixa alguém no hospital e chama ela. Ele fez. A irmã entrou e disse, pastor, a minha criança, os médicos não sabem o que faz. E o médico disse que ele está delirando e está vendo um cão preto ao redor dele. O médico está achando que esse problema é espiritual. Aí eu fiz a mesma pergunta para ela. Resultado, acertar no escritório. Quando sair daqui, o médico ligou, a criança teve alta. Como é que você vai orar? Como é que você vai ungir? Porque certas coisas, quando você é chamado, você diz, eu quero conversar primeiro.
O irmão Branham disse, deixa eu conversar, deixa eu discernir. Não vai colocando a mão e orando não, tem que ver o que está acontecendo. Porque se haver um arrependimento, um acerto, Deus entra em cena, o quadro muda. Mas não tem como abençoar uma mentira. Não tem como abençoar uma falta de acerto, de sinceridade. O irmão Branham diz, o que é que está acontecendo com a igreja? Está faltando sinceridade, desespero. Acho que vai passando, não passa. Aqui passa, mas diante de Deus não passa. Vamos encerrar aqui. O irmão Branham só vem confirmando isso aqui. Som incerto, essa de Goiânia. GO, né? Nós costumamos dizer. 215. Veja a condição dos filhos hoje. Como eles fazem. E todo mundo já diz, é delinquência juvenil. E eles falam muito sobre isso. Agora, eu vou discordar de vocês, pais. Não é a delinquência juvenil, não. É a delinquência de nós, os pais. Sentar com os filhos e ensinar o que é necessário. Porque eles estão aprendendo o que não é necessário. Não tem tempo, nós não vamos ter que encurtar aqui. Alguns de vocês chamam essas velhas mães de Kentucky aqui em cima como mães ilentradas. As caipiras de Kentucky. Aquelas velhas mães ali de cima, com aquele velho chapéu de sol, às vezes de botina, falando sobre elas, delas ser tão iletradas e que às vezes não conhecem nem seu ABC, mas elas conhecem o poder de Deus, na oração e no ensinamento dentro de casa. Ela pode não pertencer à alta sociedade, eu lhe digo, mas deixa que uma das suas filhas entre algum dia dentro da sua casa, que essa sainha curta, apertada, e tem moças aqui cristãs, que está tendo uniforme para vir na igreja, quando sai fora aí, é umas roupinhas para cima do joelho, parece que não tem uma mãe, um pai para dizer, olha, isso aí está inspirando adultério, mesmo que você não cometa, você vai responder. Mas não fala nada. Mas o poder de Deus cuida, zela. Todo inocente. Irmão, o irmão disse assim, uma certa vez ele olhou no banco da frente, ele chamou o diácono e disse, vem cá, pega uma toalha, cobre ali a irmã. Em outras palavras, está atrapalhando. Deixa aquela velhinha lá, que você acha que é iletrada, a filha dela chegar com essas roupinhas, essa face aí misturada com essa Max Factor, cabelinho cortado. Ai, irmão, ela apanharia um pano, uma boa sova, que aquela menina nunca mais faria aquilo enquanto ela estivesse viva. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Amado Deus Todo-Poderoso, que isso venha servir de grande ajuda para nós. O Senhor tem mostrado que nós não estamos sozinhos, que o Senhor verdadeiramente dirige os nossos passos. Tudo que o Senhor nos falou nesta manhã, dá-nos a sabedoria e a graça de pôr em prática. O Senhor não quer que nenhum de nós pereça, nenhum de nós venha responder por algo, Senhor, naquele dia. Por isso, às vezes, eu como pastor tenho que tomar essa palavra, usar ela cortante como ela é, mas um dia a sua alma se encontrará na frente de Deus, e você vai dar graças a Deus por esse profeta, por esta mensagem, pelo ministério. Então confirma isso, Senhor, em cada coração, e nos prepara para o nosso culto de Santa Ceia,
e que a graça de nosso bom Deus continue conosco. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor. Cumprimente um ao outro, vamos para os nossos lares abençoados.